É isso aí, meu amigo. Os Correios, que novidade, registraram prejuízo, agora é oficial, em 2024. Finalmente fizeram as demonstrações financeiras, já estamos em maio, fizeram demonstrações lá de 2024, já estava na hora de fazer do primeiro trimestre desse ano, estão bem atrasados nisso aqui. Foi publicado o balanço, as demonstrações, na verdade, hoje, dia 9 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo no Diário Oficial da União, reconhecendo um prejuízo pequenininho, quase nada, de 2,6 bilhões de reais. De fato, enfim, é uma coisa assim completamente bizarra, que é um prejuízo 4 vezes pior do que o do ano anterior, 2023, que já era muito ruim. Uma coisa impressionante, de fato, os Correios só dão prejuízo no governo Lula. E quer saber o que é pior? Olha aqui, os Correios pegaram um empréstimo no apagar das luzes de 2024 de 550 milhões de reais. Isso indica que, na verdade, o resultado pode ter sido muito pior. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, então, olhando os dados aqui dos Correios, a apresentação mostrou exatamente isso. Tem um gráfico aqui, acho que aqui o gráfico tá melhor para a gente ver, né? Esses dados aqui são até setembro, também não está muito atualizado. Mas, enfim, aqui mostra a queda absurda, brutal, grotesca da variação entre 2015 e 2024 desse resultado. E a verdade é a seguinte, desde 2016 é a primeira vez que os Correios tiveram um prejuízo bilionário. Lembrando que 2016, época da Dilma Rousseff. Ah, mas o impeachment da Dilma foi nesse período, beleza. Mas a crise já estava instaurada no Brasil, então estava ruim para todo mundo. De fato, olha só, os Correios deram as explicações para isso aqui e tudo mais. Enfim, inclusive, olha só, fizeram um reajuste de 2023, do saldo de 2023 aí e tudo mais. E, enfim, o resultado foi bastante duvidoso ainda assim. Então, qual é a explicação que os Correios dão para o resultado de 2024? Olha só, dentre as explicações está o fato de que apenas 15% das 10 mil, quase 11 mil unidades tiveram superávit, ou seja, as receitas foram maiores do que as despesas. Ou seja, 85% das unidades dos Correios são deficitárias, dão prejuízo. Você consegue imaginar uma empresa funcionando com esse grau de um grau de ineficiência, no fim das contas, tão grande, tão elevado? Isso aí é falência para qualquer empresa. E tá aqui o resultado, pô, um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais não tem outra razão de ser que não seja uma baita de uma ineficiência. Além disso, tem outras coisas também. Os Correios falaram aqui que são deficitárias, mas os Correios atendem o Brasil todo, garantem o acesso universal de todas as pessoas aos serviços postais. Caramba, meu amigo, como se o pessoal usasse serviço postal pra caramba, né? Enfim, e aí os Correios falaram que não. Gastamos também dinheiro com investimentos, 830 milhões de reais em 2024. Então já são 1,6 bilhões de reais investidos. Investido no quê? Olha só, novos veículos, quase 700 milhões de reais, 600 milhões gastos da manutenção da infraestrutura operacional da empresa, que a gente tem que, obviamente, questionar se vale a pena continuar investindo nesse tipo de coisa, ou se a estrutura deveria ser enxugada, porque na prática pode estar sendo apenas um grande ralo de recursos. E olha só, né, meu amigo? Olha só. Tem aquele negócio de transição ecológica que eles estão preocupados aqui. Então foram 50 furgões elétricos comprados, 4 mil bicicletas cargo com baú, mais de 2 mil bicicletas elétricas, enfim, né? Uma coisa assim completamente bizarra. De fato, um resultado pífio, sem sombra de dúvidas. Aqui está a variação do resultado dos Correios ano a ano também.
Aqui a gente consegue ver melhor esse gráfico, inclusive vou dar uma analisada nele aqui com vocês para comparar o governo Bolsonaro. Então veja só, aqui o governo Bolsonaro começou em 2019, primeiro que o Michel Temer reverteu esse negócio de prejuízo já no seu primeiro ano integral como presidente da República e no ano seguinte também. E aí o Bolsonaro chegou e conseguiu fazer o lucro disparar, atingir o maior resultado da história, 3,7 bilhões de reais no ano de 2021. Ah, mas o Bolsonaro teve prejuízo em 2022. Aqui foi uma manobra contábil do governo Lula. Olha só, porque o lucro foi de 200 milhões de reais. Só que os Correios fizeram uma manobra contábil na gestão Lula, já na gestão Lula, para transformar aqui esse prejuízo de 1 bilhão de reais, tiraram parte disso aqui, aliás, o prejuízo seria 1,6 bilhão de reais. Tiraram 1 bilhão e passaram para o governo Bolsonaro. Sem explicação nenhuma, um negócio que está lá sob investigação do Tribunal de Contas. Então eles transformaram na base da canetada o lucro de 200 milhões de reais de 2022 em um prejuízo de 800 milhões de reais e ainda por cima deram uma reduzida no resultado negativo de 2023. Se não fosse essa manobra contábil, todos os anos do governo Bolsonaro apareceriam como positivos e todos os anos do governo Lula teriam déficit superior a 1 bilhão de reais, déficits bilionários. E é o que está acontecendo realmente neste ano de 2024. 2025 também, porque os dados de janeiro são muito ruins. E não é só isso, tá? Olha só. Outras informações que ajudam a corroborar essa história. O sindicato dos funcionários ali dos Correios já alertaram para o risco de atraso no pagamento de salários. Os Correios já atrasaram, sim, alguns salários, atrasaram FGTS, pois é, atrasaram pagamentos a terceirizados, atrasaram repasses a franqueados, enfim, atrasaram aluguel, IPTU, enfim. Realmente o negócio está completamente descontrolado e a empresa está tendo problemas de fluxo de caixa, de fato, reflexo de quê? De uma péssima gestão. Aí vem esse outro detalhe, que é o seguinte, que os Correios tomaram um empréstimo de 550 milhões de reais no ano passado. Quando isso aqui foi emprestado, não sei exatamente, mas foram 250 milhões viabilizados pelo Banco ABC e 300 milhões de reais viabilizados pelo Daicoval. Apareceu aqui, ó. As operações aconteceram em dezembro, então foi no apagar das luzes de fato. E é importante explicar por que isso aqui foi feito. Enfim, vão ser 6 parcelas a serem pagas desses empréstimos a partir de julho desse ano, então os Correios não estão pagando isso aqui ainda. O pagamento ao ABC está indexado ao CDI mais 1,8% ao ano e o Daicoval será CDI mais 3,29%, quase 3,30% ao ano. E eu desconfio que isso aqui foi usado para fluxo de caixa. Para investimento seria uma loucura, porque nenhum investimento vai dar esse retorno tão rápido. Eles têm que pagar isso em menos de 6 meses, 7 meses depois de começar a pagar, depois da contração desse empréstimo, que é uma coisa assim, um tempo de carência muito baixo. Então, se é um investimento, não vai dar retorno algum para os Correios em tão pouco tempo assim. Pode ser realmente um empréstimo para gerar fluxo de caixa e conseguir pagar algumas obrigações do início do ano, da virada do ano. Não foi suficiente para reverter o resultado do ano passado, definitivamente. Não foi suficiente também para manter as operações dos Correios acontecendo sem nenhum tipo de sobressalto. E aí a gente tem que se questionar, é claro, por que os números dos Correios estão tão ruins assim? E a explicação é muito simples, meu amigo. É muito evidente, uma péssima gestão. O Lula colocou um advogado para tomar conta dos Correios, para ser o presidente dos Correios. O cara não tem o menor interesse, não tem a menor capacidade, não tá nem aí para nada no final das contas, nem o governo se preocupa com isso. Os Correios sempre foram um espaço para o governo Lula deitar e rolar. E aí vem verbas generosas de publicidade, um monte de cargos e aquela coisa toda para aliados políticos, para as pones, enfim. É aquela coisa, a empresa, uma empresa estatal sob gestão
do PT não serve para dar lucro, não serve para prosperar, serve apenas como uma continuação do governo, como uma continuação do partidão, e é exatamente isso que tem levado os Correios cada vez mais para o buraco. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.